Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato, esse nosso cantinho, esse nosso cafofo aqui para discutir os principais fatos da política internacional. Claro, você já sabe qual a nossa pegada, o nosso olhar, uma visão popular do mundo. Eu sou Lucas Stanislau e nunca tô sozinho aqui neste baile. Tá aqui comigo, grande figura humana, querido colega Rodrigo Durão. Como é que você tá, Durão? Bom dia, Lucas. Bom Tudo dia. jóia. Bom dia pra você que nos assiste, ouvinte. No nosso cafofo, né, como diz o Lucas, os cafofers. É isso aí. Bom dia pra vocês. O Estrangeiro vai ao ar toda quarta-feira, das 11 ao meio-dia. Está disponível também para você ver no Spotify, nas redes sociais do Brasil de Fato, YouTube, Facebook, Instagram. É claro que a gente está aqui junto com nossa equipe estrelada, sancionada. Taxada e tarifada. Taxada, tarifada, mas nunca desiste. Nossa equipe de correspondentes nos 4 cantos do mundo. Na Rússia, na China, em Cuba e também na Venezuela, para contar o que teve de mais importante no noticiário internacional da semana, Lucas. É isso aí, Durão, cantinhos estratégicos que a gente tá sempre de olho para te explicar A voz do Sul Global, né? E exatamente, repercutir o que acontece nesse nosso querido Sul Global. E lembrando que a gente também tá ao vivo na Rádio Brasil de Fato 98.9, pelas ondas da Rádio FM, então a gente tá esperando seu comentário, sua interação, sua pergunta, sua crítica, e aproveito aqui para te pedir para se inscrever no canal do YouTube do Brasil de Fato, mandar um superchat, se possível, aí pelo chat do YouTube, segue a gente no Spotify, em todas as plataformas que você tá ouvindo a gente, enfim, interage aí que a gente quer te ouvir e fazer o programa contigo, provar aí que não existem fronteiras entre os ouvintes e os apresentadores e tampouco entre os povos do mundo. Durão, hoje a gente fica aqui na nossa região, na nossa América Latina, mas vamos especificamente para a América Central, ali para a região caribenha, para discutir um país que tem dado muito o que falar e tem servido de inspiração para setores perigosos aí da política latino-americana e também da política brasileira, né? Um péssimo influencer para os povos latino-americanos. A gente está falando de El Salvador, onde o regime de extrema-direita do Nayib Bukele aprovou no domingo medidas que mudam a regra da eleição no país, a eleição presidencial. Com a mudança, o país aprova agora a reeleição sem fim. Não tem limite para o número de reeleições que o presidente pode concorrer. Também aumenta de 5 para 6 anos o mandato desse presidente. E além disso... Uma medida que passou de forma abrupta no Congresso, com diversas violações sendo denunciadas pela oposição, por movimentos populares, organizações de direitos humanos, né? Como várias outras medidas do governo Bukele que tem passado, assim, rolo compressor, sem muito debate, sem muita discussão, meio... de forma bem autoritária, diria, né? E considerada por muita gente como o fim da democracia, algo que vai minar a democracia, o primeiro passo para a instituição de uma ditadura desse país da América Central. Além de outras violações, como você falou, especialmente de direitos humanos, encarceramento em massa, enfim, um dos países que mais violam os direitos humanos na América Latina. Para falar disso, a gente vai até a Venezuela, onde está o nosso correspondente Lorenzo Santiago. E, Lorenzo, bom dia. Eu começo te perguntando, meu amigo, quem é Bukele e em qual contexto que ele surgiu no cenário político? Bom dia, Durão. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes.
do Brasil de Fato e da Rádio Brasil de Fato. Durão, eu acho que o histórico do Bukele, ele é fundamental para a gente entender exatamente esse berço e a construção política dele, né? Ele é de 81, então ele é um dos políticos mais novos da América Latina, dos presidentes mais novos da América Latina, um millennium, exatamente. E ele é de uma família rica de El Salvador, né? O pai dele, que é engenheiro industrial, tinha algumas empresas publicitárias, né? E é aí que o Bukele entra na política, né? Por meio dessas empresas publicitárias. Com 18 anos, ele assume uma das empresas do pai. Em 99, então, ele assume uma dessas empresas e começa a trabalhar com campanha eleitoral. E aí que entra esse pulo do gato que eu falei, porque ele passa a fazer a campanha eleitoral do FMLN, que é um partido que desde 92 em El Salvador não tinha conseguido eleger algum presidente, e é um partido que é uma dissidência de uma guerrilha, né, um desdobramento de uma guerrilha que participou dos conflitos dos anos 80 em El Salvador, e que se tornou um partido político, e aí que ele vai entrando nesse partido, começa a fazer as campanhas eleitorais ao longo dos anos 2000, e em 2009 o FMLN consegue eleger um presidente depois de muito tempo, e então no que foi um sucesso ali, né, para a família Bukele, que conseguiu ter esse resultado, né. Em troca, aos 30 anos, então, ou seja, em 2011, o Bukele ele se filia ao FMLN e pede para ser candidato à prefeitura de uma cidade chamada Nuevo Cuscatlán. É uma cidade pequena, de 8 mil habitantes, perto de São Salvador, e aí o partido topa e entrega para ele, então, a candidatura dessa prefeitura, e ele vence, né? Ele vence. E aí entra também um segundo momento, que eu considero um segundo momento ali importante na trajetória do Bukele como um publicitário. Ele, depois de realizar grandes obras, né, ele realiza grandes obras públicas na cidade e começa a divulgar muito bem essas obras, né? Ele começa a trabalhar muito essa linguagem pública e essa face pública, assim, de divulgar mesmo os resultados, os esforços, os trabalhos que realizou, e ele vai ganhando popularidade com isso, vai ganhando cada vez mais popularidade. E em 2015 ele se candidata pelo próprio partido para a prefeitura de São Salvador. E aí ele vence na capital, e aí ele realmente, é um terceiro momento do Bukele ali, que ele realmente se projeta nacionalmente, começa a ter cada vez mais força no país. E também nesse momento ele começa a fazer uma série de acordos, então ele mantém um pouco da linha que ele já tinha na prefeitura de Cuscatlán, ou seja, essa coisa de publicizar muito as obras que realiza, conseguir divulgar bem, e aí nesse momento já nas redes sociais, os trabalhos que ele faz, e também, principalmente, firma alguns acordos que são as maras, né, que são os grupos criminosos de El Salvador, que há muito tempo já também geravam um clima de instabilidade, de insegurança no país. E aí ele faz alguns acordos, então, que muitos jornais e muitos jornalistas independentes começam a denunciar, e com acordos que são favoráveis ao Bukele, né? Então ele troca apoio eleitoral dessas maras por, enfim, legalizar alguns tipos de trabalho que eles realizam, colocar alguns integrantes desses grupos em serviços públicos, e vai crescendo, e aí em meio a isso tudo ele rompe com o FMLN, e aí nas eleições já de 2019, nas eleições presidenciais de 2019, e ele funda o seu partido Novas Ideias, e aí ele dá a guinada bem à extrema-direita dele, né? E aí começa a divulgar nas redes sociais que ele é um cara outsider, começa a se posicionar como essa figura outsider de extrema-direita. Ele vence as eleições presidenciais nesse contexto de prometer uma melhora na segurança, né? Que é esse o contexto, acho que El Salvador está, e que ele se apoia muito nesse momento, né, de ter controlado a segurança do país. Então, na campanha de 2019, ele já coloca muito isso. E naquele momento ele também já se dizia um ditador maneiro, né? Um ditador cool. Então ele já é eleito, e aí já começa a ter já essa guinada à extrema-direita cada vez mais forte,
Então, essa, Durão, é a figura do Bukele, né? Esse cara que é um publicitário que até hoje usa muito bem essa linguagem, essa ferramenta para promover não só o seu trabalho, né? Enfim, a sua gestão, como também difundir as ideias conservadoras, né? E ultraliberais dele ao longo dos últimos anos, né? Dos últimos 5 anos já da sua gestão. E ele usa a palavra cool, né? Ditador cool, a palavra legal em inglês. Ditador, né? maneiro, é interessante esse conceito. Né? Exato. Agora, o que é importante a gente destacar também nesse contexto que o Lourenço traz todo pra gente, é que a política salvadorenha, mais ou menos, desde os anos 70, teve marcada aí teve hegemonizada por essas duas agremiações políticas, né? A Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, a FMLN, e o Partido Arena, né? O partido de direita que hegemonizou aí o governo, a presidência salvadorenha desde mais ou menos os anos 70, 80, 90, que é quando a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, que era uma guerrilha, passa, desmontada, né? Legalizada como partido político e passa a funcionar como uma legenda, um partido político legal, disputa a presidência, chega a ser governo, por diversos mandatos em El Salvador, hegemoniza ali há alguns anos a política salvadorenha, mas justamente o surgimento do Bukele e do partido do Bukele vem para romper essa hegemonia de esquerda-direita, Arena, FMLN, na política salvadorenha, e hoje os dois partidos estão praticamente num ocaso forçado pelo governo, por diversas denúncias de perseguições, impressionante de a composição, né, do legislativo deles, né? Justamente. Esses países que eram fortíssimos, esses partidos que eram fortíssimos, acabaram se esvaziando. Lamentavelmente a frente hoje não tem nenhum deputado eleito na Assembleia, o Arena tem 2 deputados eleitos, e inclusive faz oposição, né, uma posição de direita ao governo de extrema-direita do Bukele, então é muito interessante esse contexto histórico, né, de como o El Salvador teve marcado aí pela guerrilha e tal. Mas pra gente justamente... E Lucas... Pode falar, Lourenço. Não, só para completar, desculpa, muito rapidamente, acho que esse é um ponto também importante, porque ele se aproveita desse desgaste, né, que a população tinha já com esse bipartidarismo para conseguir se reeleger. Então isso é importante que você indica mesmo, porque ele também faz essa leitura de usar esse desgaste para conseguir se eleger em 2019, né? Claro, justamente. É um discurso comum de várias extremas-direita pelo continente, né? De dizer, o Milei chama isso na Argentina de casta, né? A casta seja de esquerda ou de direita, o Macri, Cristina são a casta, enfim, tem todo um discurso antissistêmico envolvido aí. Mas justamente para a gente aprofundar um pouco nessa análise, nessa classificação do governo Bukele, como é que a gente pode classificar essa experiência política autoritária em El Salvador, queria aproveitar aqui para chamar o nosso convidado de hoje, nosso analista internacional, o Amaury Chamorro, que é estrategista e especialista em comunicação política, que muito nos alegra de estar aqui no estrangeiro hoje. Amaury, bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite, um prazer te receber aqui. Queria já emendar uma pergunta para você, né? Dá para a gente classificar o governo Bukele e El Salvador como uma ditadura? Está caminhando para isso? Já vive um regime de exceção? Como é que você classifica essa experiência política em El Salvador? Bom, o Nayib Bukele ele chega através da via democrática, né? Ganhando eleições, ganha a presidência da República, sobre um fortíssimo questionamento dos governos do FMLN, que governa durante 2 períodos. Lembrando que o FMLN, assim como você disse, era uma guerrilha que assina um acordo de paz em 1992. São algumas informações que eu acho que vale a pena a gente repassar ao longo da entrevista, mas houve uma guerra civil em El Salvador a partir do assassinato de Monsenhor Romero, que é canonizado, foi um dos primeiros canonizados pelo Papa Francisco, inclusive. Ele era um líder espiritual do país, que é muito contrário aos governos violentos da direita, liderados por Arena, e ele foi assassinado durante uma missa, e isso inicia um processo de guerra civil do país que dura basicamente 12 anos. Então, de um lado tinha o FMLN, que era a soma de diversas guerrilhas e partidos de esquerda que enfrentam o governo de El Salvador. Em 92 chega um armistício, ou seja, se assinou um acordo de paz, não houve uma vitória do Estado, nem houve uma vitória da guerrilha, então chega num acordo de paz e aquele partido se transforma num partido, aquela guerrilha se transforma num partido. Então, o Nayib Bukele sai desse partido do FMLN. O pai dele, o famoso seu Nayib, ele foi um dos principais financistas do FMLN. O pai dele, que é ascendência, aliás, o pai dele vem da Palestina, foi um imigrante palestino,
Ele ajudou, um homem muito rico, realmente, com indústrias, empresas, não só em El Salvador, mas também na América Central. Ele ajudou, ele financiou, e ele era muito amigo de um grande líder do Partido Comunista, o mais importante de todos eles, que se chama Shafik Handal. Então, o Shafik tenta ser candidato presidencial, vai muito mal. Apesar disso, o pai do Najib sempre apoiou o FMLN, e aí o Najib começa a militar na juventude do FMLN, e aí ele vai crescendo dentro do partido. É um cara brilhante e que ganha uma eleição presidencial e depois disso ganha praticamente todas as prefeituras do país. Ou seja, havia uma crise de representação, uma crise política, uma visão construída da população muito ruim, herança da Arena, né, dessa direita que governou e assassinou a população durante muito tempo, mas também ao momento que a FMLN, ou seja, que a esquerda, através da via democrática, teve a oportunidade de governar, ela, segundo a percepção da maioria da população, não conseguiu entregar aquilo que ela prometeu. E o Najib foi expulso da FMLN. Não é que ele sai do partido, ele foi expulso porque ele decidiu participar de uma primária, ele verbaliza isso sendo prefeito de São Salvador, e no momento que ele verbaliza, gera uma disputa interna, porque eles sabiam que o Najib ganharia essa eleição interna do partido, então ele é expulso do FMLN, e aí ele compra praticamente Novas Ideias, né, que é o nome do partido dele, e ele ganha a eleição presidencial, ele ganha a eleição para a prefeitura, ele praticamente governa todas as cidades do país, lá não tem governos estaduais, é um país muito pequenininho, você pode viajar em 4 horas, você cruza o país inteiro, e você vive, depois disso, uma vitória no parlamento. O Nayib Bukele arrasa de 60 assembleístas, né? Lá você tem uma Assembleia Nacional, você não tem uma Câmara, então um Congresso, então a Assembleia Nacional são 60 assembleístas, que seria como 60 congressistas, e ele tem 56 dos 60 eleitos democraticamente. Então, agora, a partir dessa força em termos institucionais, a partir de um amplo apoio popular que ele tem, ele ultrapassa 70%, chegou a 90% a sua aprovação como governante, então ele realmente começa a implementar um rolo compressor e fazer modificações constitucionais que poderiam ser feitas através do Congresso, já que ele tem a maioria absoluta da Assembleia, né, do Congresso. Então ele é questionado justamente por ele aproveitar essa situação de amplo apoio popular e de ter uma vitória arrasadora, mas arrasadora, eu não conheço na história de nenhum país da América Latina, no mundo, na verdade, que um presidente em via democrática consiga algo muito parecido. Aconteceu no México com o presidente Andrés Manuel López Obrador, mas não nas proporções que o Najib conseguiu em El Salvador. Obviamente, são países de complexidades muito distintas, o México muito mais difícil de governar, uma federação e tudo mais. Então, o Najib, nesse momento, ele realmente governa com mão de ferro. É a oposição, que é uma oposição que, em termos de partido político, foi arrasada. A própria população desapareceu praticamente os partidos, tanto de esquerda como de direita. O Najib surge como uma oportunidade, porém, da sociedade civil surgiram algumas vozes de algumas denúncias, tanto de corrupção, ou como atropelamento de atropelo dos direitos humanos em relação ao combate que dá aos grupos armados, né, das famosas maras, são as gangues que governam o país praticamente, inclusive sob o domínio do Nayib Bukele. E você, nesse momento, tem um governo muito poderoso que atua de uma maneira repressiva, digamos, utilizando a lei, mas de maneira repressiva, contra a sua própria oposição. Então você não tem uma voz dissidente dentro do país. Alguns meios de comunicação, que eram meios de comunicação financiados pela direita, não eram jornalistas livres e objetivos, não, eram jornalistas que trabalhavam para a direita, que continuaram fazendo um trabalho investigativo contra o Nayib Bukele e também tiveram que ir embora do país, porque há uma pressão muito grande. Então, há uma contradição ainda não resolvida, esse é o que eu queria colocar. Como pode ser que, através da via democrática, ele ganhe a eleição do jeito que ele ganha, com a força que ele ganha, e ele tem um apoio popular que ele tem, e ele, de certa forma,
através disso ele governa com uma mão de ferro e comete algumas ações, toma decisões ou legisla de alguma maneira que pode na Corte Constitucional, né, no STF, no STJ, STF de El Salvador ser contestado, sendo que os juízes também são juízes que majoritariamente foram postos por ele, porque são indicados pelo presidente da República. Então ele criou realmente, ganhou eleitoralmente uma maioria absoluta e tão poderosa que realmente se transforma numa grande ditadura de maiorias que está oprimindo a micro oposição que ele tem e que desatou uma guerra contra as gangues, que é uma situação realmente muito complicada, que é algo que nenhum outro país no mundo, só algo referente, poderia ter sido a Colômbia dos anos 80, né, com a época do cartel de Cali e cartel de Medellín muito fortalecidos, mas nenhum outro país do mundo viveu a crise de segurança interna que viveu El Salvador e que, de certa forma, nesse momento, Nayib Bukele consegue ter um certo controle territorial e mudar um pouco o estilo de vida do país. Eu não estou fazendo aqui uma apologia de defesa do Nayib Bukele, mas eu morei em El Salvador, conheço, inclusive eu tive um momento conhecido o Nayib Bukele, a gente teve um par de reuniões há muito tempo atrás, muito antes dele ser prefeito, inclusive, de San Salvador, e fez com que eu tenha essa visão um pouco mais do que aconteceu lá. Então, é importante a gente entender isso. A gente vive uma dicotomia. Como movimentos progressistas, ele é oriundo da esquerda de El Salvador, foi para uma extrema-direita, mas, ao mesmo tempo, é um governo que tem feito algumas entregas importantes, coisa que a esquerda salvadorenha nem a direita conseguiram entregar, e isso dá uma legitimidade a ele, porém, ele atropela, sim, a oposição e comete alguns atropelos também em termos de direitos humanos que o mundo tem que acompanhar, mas é o povo salvadorenho que tem que tomar decisão também de modificar essa realidade. Pois é, queria chamar o Lorenzo de novo para a conversa, porque o Amaury traz pontos muito interessantes do par e passo, como o Bukele chegou onde chegou, né, do caminho, né, até a presidência, de como foi esse percurso. Lorenzo, é importante a gente destacar também alguns fatos, né? Quando o Bukele assume, e ali, meados de 2020, 2019, eleição de 2020, ele não tinha a maioria no Congresso, né? Inclusive, ele diminui o número de deputados, né? E enfrenta uma oposição ainda na Assembleia Legislativa, né? E me lembro até de um episódio que ele manda o Exército cercar a Assembleia Nacional para obrigar os deputados a aprovarem medidas que ele estava propondo. Inclusive depois, de forma acusada, né, por opositores e organizações populares de destituir irregularmente, né, inconstitucionalmente, juízes da Suprema Corte, né, para justamente criar essa maioria na Suprema Corte. Então, queria que o Lorenzo lembrasse outras medidas do Bukele nesse sentido que também podem ser classificadas como abusos, e como é que ele construiu essa maioria, né, que o Amaury classificou, descreveu pra gente. Lucas, exatamente. Teve esse episódio, 2021, que ele coloca os militares na Assembleia, né, em uma votação que era para pedir empréstimos, né, para aprovar empréstimos dos Estados Unidos para El Salvador. Esse episódio ficou muito marcado, porque era um momento em que o Bukele ainda não tinha maioria na Assembleia, né, como o Amaury bem trouxe. Hoje o Bukele tem uma maioria esmagadora na Assembleia, mas naquele momento não tinha, e aí ele usa essas ferramentas também que são, ao meu modo de ver, um atropelo, né? É um atropelo, assim, ele vai construindo, claro, ele tem um apoio, como o Amaury bem pontuou, massivo da população, né? Ele tem um apoio que é expressivo e que foi se consolidando também conforme ele foi tendo êxito na política de segurança, né, de El Salvador. El Salvador realmente conseguiu diminuir os índices e a taxa de mortalidade, por exemplo, brutalmente. Então, isso é realmente resultado de uma política do Bukele, mas que é uma política de encarceramento em massa e de muita repressão. Então, ele também vai fazendo esse jogo duplo, e acho que o principal deles é o estado de exceção, né? Que acabou virando, que foi aprovado pelo Bukele em 2022, mas o estado de exceção ele costuma ser temporário, né? Em todos os países ele é usado como uma ferramenta temporária para você controlar uma situação e logo abandonar.
até porque ele também tem o estado de exceção, ele pressupõe uma série de supressões nas liberdades individuais, né? Então, por exemplo, o direito de defesa, o direito de defesa, todo cidadão perde o direito de defesa em meio ao estado de exceção, e é o que o Bukele colocou em 2022, que se tornou um estado de exceção permanente, né? Um estado de exceção contínuo. Então, ele, do meu modo de ver, ele faz um pouco essa chantagem com a população, né? De alguma maneira, ele tem esse apoio muito forte, como o Amaury falou, ele consolida a imagem dele como gestor em El Salvador, mas ele propõe essa troca, né, para a população. Então, ok, eu vou controlar a segurança, eu vou aumentar a sensação, né, de segurança e diminuir a insegurança nas ruas do país, mas em troca eu vou tirar vou manter um estado de exceção, né? Vou tirar uma série de liberdades individuais. Então esse eu acho que é o principal, né, Marco, hoje, e que é o que simboliza para mim essa escolha, né, por essa eleição, enfim, essa decisão da Assembleia de fazer de prorrogar, né, de tirar o fim de limites para a reeleição. Então, que é aproveitando de toda essa situação e principalmente em meio a um estado de exceção, né? E essa é a diferença de outros países que não têm limite para reeleição. É o contexto que está inserido, né? Do Bukele promovendo essa política que, no meu modo de ver, é muito conservadora, é reacionária de alguma medida, né? E esse caso da Suprema Corte, Lucas, também ficou muito marcado, né? Como uma pirueta que ele dá ali em meio junto com a Assembleia, né, para derrubar e tirar 5 juízes, né, 5 ministros da Suprema Corte. Acho que esses casos foram os principais. Eu destaco principalmente o estado de exceção como o mais marcante nessa política de 6 anos já do Bukele, 5 anos, né, à frente de El Salvador, e que agora também vai tentar a reeleição em 2027 e que provavelmente vai ganhar, né? Agora, nesse cenário, é muito difícil que o Bukele não consiga se reeleger em 2027. Mas, Lourenço, eu queria saber como é que isso está repercutindo dentro de El Salvador, especificamente a questão dessa violência estatal, a abolição de direitos, muitos menores de idade sendo presos, sem direitos, em condições degradantes. É um debate que acontece dentro da sociedade salvadorenha, porque a gente vê esses níveis altíssimos de aprovação, mas qual a consequência para o tecido social, para as famílias dessas pessoas? Isso está sendo debatido? Chega a movimentar a sociedade essa questão? Durão, eu tenho bastante contato com alguns políticos salvadorenhos e nesse caso, eu tenho contato com alguns políticos da esquerda, né, e militantes salvadorenhos. Para esse grupo, é claro, eles se colocam muito contra essas políticas, né? Eles já manifestaram para mim um descontentamento absurdo, né? Eles chamam de ditadura o que o Bukele está implementando, né? Eles falam que essa política salvadorenha do Bukele caminha muito para esse estado ditatorial, né? De supressão de direitos, de mantendo o estado de exceção de maneira permanente. Isso é muito problemático. Agora, para a população como um todo, Durão, é mais difícil, né? Porque essas pessoas, elas me dizem que ele tem esse respaldo forte, né? Ele tem esse apoio popular muito, muito grande, expressivo. Mas, ao mesmo tempo, quem é atingido com isso, né, as famílias que são atingidas com essas políticas, principalmente do encarceramento em massa, também enfrentam, né, sofrem na pele o que é perder os direitos, né, e esse estado de exceção na prática, né. Então você não ter o direito à defesa, por exemplo, muitos jovens serem presos, né, mais de 80 mil jovens presos, muitos deles sem muita explicação e muita justificativa, né. Então tem essa contradição interna muito grande de El Salvador, né? Como o Amaury bem pontuou também, existe esse apoio, esse respaldo da população, porque ele conseguiu, né, diminuir a insegurança, né, aumentar a sensação de segurança, mas, por outro lado, tem toda essa contestação de grupos da esquerda, de uma série de familiares de pessoas presas.
Eu só acho importante a gente pontuar que a maioria das pesquisas justamente tratam de sensação de segurança, né? Porque justamente várias organizações de direitos humanos que geralmente medem e fazem esses estudos foram fechadas ou censuradas pelo governo, né? Então tem esses dados, assim, de fato, a gente pode questioná-los e tal, tem muita controvérsia em torno desses números. Uhum. E, de fato, o que acontece em El Salvador hoje é basicamente um estado de exceção. Você pode ser preso aqui amanhã e não ter direito de defesa garantida e a presunção de inocência não existe, né? Inclusive quem critica o regime. Inclusive quem critica o regime, né? Então, mesmo quem não tem nada a ver com política, né? Muitas famílias denunciam perseguição e prisão de familiares por estar, né, na hora errada no lugar errado, claro, né? Ser suspeito de alguma coisa ali. Mas o que é mais surpreendente é que esse modelo vem seduzindo muita gente, inclusive aqui no Brasil. Muitos políticos que falam publicamente que querem importar esse modelo de segurança que causa tantas violações de direitos humanos, destrói tantas famílias e atropela o direito. Direito que faz a gente uma sociedade civilizada, né? Então eu queria perguntar para você, Mauri, no ano que vem a gente vai ter eleição. E muitos desses políticos, assim, até centro-esquerda, como o Eduardo Paes, que é por vezes rotulado assim, né? Vem dizendo, enchendo a boca, enchendo os olhos, para dizer que o modelo do Bukele é um sucesso e quer implementar isso aqui. Você falou antes que compete ao povo salvadorenho lidar com essas violações e arrumar saídas para conter isso aí. E o que a gente pode fazer? O que a gente aqui no Brasil pode fazer para que esse modelo violador, truculento, que acaba prejudicando os mais pobres, os mais vulneráveis, não seja de fato bem sucedido como primeiro bandeira eleitoral e depois uma realidade aplicada aqui por esses candidatos que eventualmente ganhem as eleições? Primeiro, é impossível aplicar a qualquer outro país aquilo que foi feito em El Salvador como forma de combater a violência. Eu quero voltar um pouco ao contexto. O que é a violência em El Salvador? Qual que era a proporção? El Salvador é um país que tem 5 milhões de habitantes, ou seja, é a zona leste de São Paulo, basicamente. Naquele país, houve uma guerra civil durante 12 anos e muita gente, por questões econômicas e fugindo da guerra, migra para os Estados Unidos. Então você tem quase 6 milhões de salvadorenhos, ou seja, você tem quase que a população de El Salvador morando nos Estados Unidos. Lá se conformam, lá nascem essas gangues, as maras, a Mara Salvatrucha e a Mara de los Dieciocheros, que é na Rua 13 e na Rua 18, em Los Angeles, num bairro de Los Angeles. Eles se armam, se agrupam para se defender das gangues mexicanas e também outras gangues dos Estados Unidos. Só que aquilo ali vira um crime organizado, começa a extorquir, aquela mesma lógica de fazer extorsão e de domínio territorial em El Salvador. Quando acaba a guerra, os Estados Unidos enfiam essas pessoas num avião, que já não moravam lá há muito tempo, e manda de volta para El Salvador. Então essas gangues se instalam num país absolutamente sem Estado e geram um controle territorial absoluto. El Salvador existiam o que eles chamavam de santuários, que eram alguns bairros de algumas cidades onde havia um pacto entre as gangues e também, aqui não é gangues, é um crime organizado, e o governo para que você não tivesse naquele lugar mortos, e não tivesse violência, não tivesse roubo. Então eu morei numa desses santuários. Então você cruzava a rua, você cruzava a avenida, você saía desse perímetro, aquilo ali era terra de ninguém. O Estado nunca teve condições de combater a capacidade dessas gangues. Para você ter uma ideia, as forças de segurança do Estado salvadorenho chegavam mais ou menos a 39 mil, 40 mil pessoas entre soldados, né? Entre polícia, exército, marinha, força aérea e tal. As gangues somadas todas se acreditam dentro daqueles que eram armados e aqueles que trabalhavam na extorsão. Então, as gangues somavam 400 mil pessoas, ou seja, 10 vezes mais do que toda a força do Estado para poder combater. Então, a situação de violência era tremenda. Eles chegaram a ter 120 homicídios em um sábado. Era de guerra civil mesmo. Então, isso serve de desculpa para ele, sim, para poder governar, como foi dito
dito aqui sobre a questão de uma justificativa de viver uma guerra civil, voltar uma guerra civil agora, o Estado, uma guerra civil contra esses grupos criminais. Então, você precisa de um estado de exceção constante. A mesma coisa está acontecendo no Equador. Daniel Noboa governou durante o primeiro ano e meio de governo dele sobre um estado de exceção, que nasce a partir daquele episódio que vocês devem lembrar, quando um programa de televisão, durante o jornal, foi invadido por um suposto grupo traficante. Então, ele utiliza aquilo ali para justificar que tem que ser mão firme, perdão. E aí, isso o Nayib já vinha fazendo em El Salvador. Então, realmente, é um atropelo aos direitos civis, inclusive a própria Constituição de Salvador, porque você tem uma limitante, inclusive, de estados de exceção que você consegue determinar, decretar, e a motivação delas, né? Então, isso é terrível. Agora, a situação para o país, e é tão antagônico, e eu acho que esse é o grande debate, porque há sim um atropelo aos direitos humanos, há sim uma perseguição à oposição minimamente organizada que está tentando enfrentar o governo do Nayib Bukele, porém o Nayib Bukele tem absoluto apoio absoluto, eu diria, está errado. Ele tem um muito grande apoio da população para ele fazer o que ele achar que ele tem que fazer com a justificativa de combater a violência do país, que foi muito controlada, na verdade. Mas não foi controlada só pela ação das forças de segurança, pelas grandes ações de comunicação e as detenções em massa, a criação daquela super prisão e tudo mais. Também porque há um processo de negociação com esses grupos armados, assim como acontece na Colômbia. Não há capacidade, o Estado salvadorenho não tem capacidade nem econômica, nem militar, nem o Estado tem um sistema jurídico que permita você combater esses grupos armados e você vencê-los militarmente. Isso não tem como acontecer. Há, sim, também pactos com setores desses grupos armados, para você diminuir a violência e, de certa forma, eles podem operar, mas não pode ter mortos. Isso é uma coisa muito comum enquanto você tem um processo de suposta negociação para submetê-los. Porém, o Nayib Bukele, ele não admite isso, mas isso acontece em El Salvador, sempre foi assim. Isso aconteceu anterior ao seu governo. A diminuição da violência é porque sai um pacto entre o Estado e os grupos criminais. Agora, qual é a origem dessa violência? Não é só porque aquelas pessoas foram deportadas ao país, foram extraditadas, dos Estados Unidos, voltaram, aquelas pessoas tinham sido detidas, os Estados Unidos voltam e eles fundam e criam essas grandes estruturas. O El Salvador é um país que não tem nenhum recurso natural, não tem gás, não tem petróleo, não tem ouro, não tem prata, não tem minério de ferro, não tem bauxita, não tem nada. É um país que não tem recursos naturais, é um país que não é industrializado, e ele tem um país com uma economia muito fraca de serviço. Lá você tem os grandes call centers. Se você liga para empresas aéreas ou liga para certos serviços que você precisa ser atendido em espanhol ou em inglês, na verdade, esses call centers não estão nos Estados Unidos, não estão no México, não estão na Colômbia, estão em El Salvador, porque a mão de obra é muito barata, estavam falando milhares de pessoas contratadas nesses call centers que atendem para o mundo inteiro. Mas você tem uma situação de precariedade econômica tremenda que empurra a grande maioria dos jovens salvadorenhos que vivem nas periferias são vulneráveis a serem cooptadas ou obrigadas a entrarem nessas gangues. Por quê? Porque você tem que optar entrar em uma e outra, inclusive até para você se proteger. A situação é tão grave no El Salvador, para você ter uma ideia, que são dois grandes grupos, que um é representado pelo número 13 e o outro é representado pelo número 18. As crianças nas escolas e os professores não utilizam equações no momento de estudar matemática, por exemplo, ou álgebra, que o resultado final tenha que dar 18 ou evitar que existe o número 18 ou 13 numa sequência, porque as crianças têm medo de serem identificadas como de um grupo ou de outro e que eles sejam assassinados. As crianças são cooptadas com 7, 8 anos de idade para entrar. E o Estado não tem capacidade de brecar isso. Então, há uma pobreza extrema, que a situação econômica do país melhorou muito pouco em termos estruturais para evitar esse fortalecimento e essa nova onda de violência que vai voltar a qualquer momento, porque nem o Estado salvadorenho vai ter capacidade de enfrentar atropelando os direitos humanos ou com violência, sem dar as condições
econômicas para que esses jovens tenham novas oportunidades nesse momento. Isso não tem como acontecer. Inclusive porque El Salvador vive de duas coisas. Uma, do dinheiro enviado dos salvadorenhos que vivem nos Estados Unidos, que enviam dinheiro às suas famílias, que estão sendo muito prejudicados pelo Donald Trump. Mas essa é a principal fonte de renda do país. Então, eu sou um migrante, eu vou morar nos Estados Unidos, trabalho no McDonald's, aí eu pego esse dinheiro, eu envio para minha mãe, que mora em El Salvador, e minha mãe compra comida, mantém meus primos, é assim que vive a economia. E a segunda fonte de renda de El Salvador era basicamente a cooperação internacional, ou seja, eu fecho um acordo com alguma organização internacional que manda dinheiro para financiar uma obra, para fazer, porque o Estado de Salvador não tem essa capacidade econômica. Isso é estrutural para a gente entender o problema. Agora, o Brasil é diferente, o Equador é diferente, a Colômbia é diferente. Não tem como, primeiro que os níveis de violência que viviam em Salvador, a gente não vê isso em nenhum outro país. E a segundo é que não tem como Eduardo Paes querer o quê? Invadir a zona oeste do Rio de Janeiro, claro, com a polícia e sair detendo todo mundo em todos os... Porque é isso que eles fazem. Então você tem um tatuagem que você é meio suspeito, então você vai pra cadeia agora, claro, e depois a gente vai ver se você é bandido ou não. Claro, prende primeiro para depois investigar, né, amor? Não, e nem investiga, porque claro, como é que você detém em um ano 70 mil pessoas num país que tem uma população de 6 milhões de habitantes? Não, e não tem nem então capacidade burocrática para tramitar esses processos, né? Não tem tribunal suficiente, não tem, né? Como? Nada. Claro. E você vai ficar preso lá sempre. E essa é a situação bárbara, porque não tem um rico lá. Sim. O rico que gerou essa pobreza, essa guerra civil, que deu a luz a essas gangues e que deu a luz a um Estado que é falido e que ele tem uma corresponsabilidade também nessa violência, ele não está fazendo nada. E ele não vai ser preso, porque aqueles santuários funcionam ainda. Então, a população é vulnerável, pobre, jovem, pobre, que pode ser acusado por alguma coisa e ele não tem, a mão não tem sangue, ele não tem uma pistola, ele não tem um produto roubado no bolso, nem estava fazendo uma extorsão, mas ele foi acusado por alguém. É quase aquela situação nazista, né, que falava, meu vizinho aqui tem um judeu aqui escondido, claro, e vinha a SS e matava essas pessoas. Então, a mesma coisa que acontece em El Salvador. É um regime de terror, né? É um regime de terror, basicamente. São contextos históricos muito diferentes, né? Como você mesmo citou, Amaury, a violência do Arena, já durante o período da Guerra Civil, era brutal, né? Não só contra os guerrilheiros, mas contra a população civil também, né? De prender... Colômbia, a mesma coisa, com casos falsos positivos no governo Uribe, né? Muito parecido também. Então, esses contextos de guerra civil acabam propiciando uma violência contra os civis, né? Que acaba refletindo um pouco. E no Brasil, de fato, a gente vive contextos diferentes. Equador. Claro. É o que acontece no Equador agora. Né? O Daniel Noboa também governa sobre o estado de exceção, fez uma série de leis. Imagina a barbaridade. Exato. Daniel Noboa, o que ele fez? Ele fez uma aprovação de uma lei que permite que os serviços de inteligência possam espionar juízes e meios de comunicação e advogados sem autorização, sem pedido sequer do Ministério Público. Sim, sim. Por quê? Justificativa da guerra, da violência que existe no país. Sobre essa justificativa se pode fazer tudo. Olha só, eu queria ler umas mensagens aqui de uns espectadores nossos aqui pelo YouTube. O Eric tá dando bom dia aqui pra gente, a Glorinha tá dando parabéns aqui pros nossos jornalistas. Parabéns, Durão. Muito obrigado. O programa tá legal aqui pro pessoal, ó. O Eric também fala abaixo, toda a extrema-direita do mundo. O Carlos Alberto de Santa Teresa sempre aqui com a gente. O Fabinho também lembra, o Hitler também teve apoio da população, né? Que eleições não justificam tudo, né? O Joaquim dizendo boa tarde. E o Jota, do Rotas do Jota, que mandou um superchat. Obrigado, Jota, pela sua contribuição. E tá dizendo, ótima entrevista, parabéns. Você, querido ouvinte que tá assistindo aqui a gente pelo YouTube, faça como o Jota, dê a sua contribuição aqui pelo superchat do YouTube, que a gente vai ler o seu comentário. E eu quero aproveitar essa pausa aqui para os comerciais para te convidar também para se inscrever na newsletter do Brasil de Fato, que é totalmente de graça, boa demais, e traz as nossas últimas reportagens sobre a situação de El Salvador. Além de análises aprofundadas, né? Perfeitamente. Além de historiais, a gente fala com o leitor diretamente, né, Lucas? Exatamente, Durão. Então você vai receber na sua caixa de e-mail as reportagens e as opiniões do Brasil de Fato. Acessa lá brasildefato.com.br/boletim. Se inscreve na nossa news, que é gostoso demais, de graça, e você vai receber no seu e-mail as visões e as reportagens do Brasil de Fato.
Queria chamar o Lorenzo de novo para a conversa, porque, Lorenzo, a El Salvador acabou virando um pilar fundamental da política de deportações do Donald Trump, né? E afeta diretamente o país que você está baseado aí, o país de onde você corresponde, a Venezuela, porque muitos venezuelanos estão presos hoje em El Salvador. Como é que está sendo esse triângulo envolvendo os 3 países, né? E como é que El Salvador, mais uma vez, está contribuindo aí para diversas violações de direitos humanos dessas pessoas que estão vindo deportadas dos Estados Unidos? Lucas, exatamente. El Salvador acabou virando um pivô desse triângulo aí entre os deportados do Trump, né, o próprio Bukele, e a Venezuela, com 252 venezuelanos que foram levados até El Salvador, né, presos nos Estados Unidos, e que ao invés de serem deportados, eles foram mandados para o CECOT, né, o Centro de Confinamento ao Terrorismo, que é um presídio de segurança máxima em El Salvador, né. Eles foram acusados de fazer parte do Trem de Aragua, né, um grupo criminoso venezuelano, mas que sem provas, né, os Estados Unidos não apresentou nenhuma prova para enviar eles para El Salvador, e o Bukele tampouco exigiu isso, e aí fez um verdadeiro show midiático em torno desses presos, né, porque além deles não terem provas e além deles não terem, enfim, uma acusação formal nos Estados Unidos, eles não foram deportados para o país de origem, né? Que é a Venezuela, que é quem está recebendo, inclusive, uma série de deportados venezuelanos dos Estados Unidos desde o começo da gestão do Trump, né? Esses 252 venezuelanos foram para esse centro de confinamento e o Bukele aproveitou, né? Não só para promover o seu presídio de segurança máxima e promover a sua política de encarceramento em massa, para também aproveitar e receber um dinheiro dos Estados Unidos, né? Porque o Trump mandou 6 milhões de dólares para o governo salvadorenho para prender esses venezuelanos, né? Então é um jogo duplo, né, do Bukele, né? Além de mais uma vez se mostrar subserviente aos Estados Unidos e mostrar que atende a todos os desejos e a política da Casa Branca, ainda aproveita para fazer essa propaganda do CECOT. Mas depois de uma negociação, né, do governo venezuelano com o governo dos Estados Unidos, esses presos foram liberados e a Venezuela começou a receber a deportação desses 252 venezuelanos ao longo das últimas 2 semanas. O Brasil, de fato, deu essa reportagem, então a gente falou sobre isso no final de julho, um pouco sobre o quanto essas deportações, né, o quanto foi uma negociação envolvendo o governo venezuelano e os Estados Unidos por uma troca, né? Então a Venezuela devolveu 10 estadunidenses que estavam presos aqui na Venezuela e que passavam por um processo judicial, né, de terem conspirado contra o governo venezuelano e terem participado de atos golpistas e de articulações golpistas aqui no país por esses 252 venezuelanos, e o El Salvador acabou ficando só com uma ponte, né, dessa negociação, né, desse trajeto aí. Então foi uma postura que, claro, foi muito ofensiva para o governo venezuelano, não só da Casa Branca, claro, de enviar esses presos para El Salvador, mas do governo salvadorenho de recebê-los e de manter esses presos em condições que, segundo os relatos, eram desumanas, né? Eram de tortura e de uma série de privações de direitos ali também dentro desses presídios. Desse presídio específico, né? Que é o são buracos negros, né? Buracos negros, assim, o próprio governo do Donald Trump diz que são buracos negros onde você se perde sem direito a nada e sofrendo péssimas condições. Mas antes da gente acabar, eu queria perguntar para o Amaury, dá tempo de mais uma, rapidinho, Amaury, sobre economia. O Bukele é um ultraliberal que chegou a instituir até Bitcoin como a moeda oficial do país. O que você acha dessa combinação? Violação de direitos humanos e medidas ultraliberais na economia. É um sonho dos Estados Unidos, né? Então, o El Salvador, perguntando da economia, é um dos únicos países, junto com o Equador, que não tem moeda própria. O El Salvador extinguiu a sua moeda própria e usa o dólar. O Equador fez a mesma coisa no final dos anos 90, matou o sucre, né, que era uma moeda nacional, e instituiu o dólar como a moeda oficial do país, o que causa uma série de problemas econômicos
que não vale a pena a gente falar agora. Mas também nem sou economista para defender isso. Porém, é uma loucura. Então, é tão bárbaro, só o que a gente tinha falado. Imagina você alugar celas, prisões, para um país te mandar pessoas detidas de um terceiro país e você, isso numa boa, né? Que Constituição, que país, que legislação, que normativa mundial permite uma barbaridade dessa, né? É isso que demonstra que o Najib errou muito. Então, não, ele tem um viés de ditador e ele utiliza o apoio democrático que ele tem da população para dizimar qualquer oposição e para demonstrar uma violência na sua forma de gerenciar o país, de mão firme, disfarçado de combate à criminalidade, para não permitir surgir nenhuma outra oposição. Isso é muito ruim para o país, para o continente, para o mundo, né? Só que é um caso que tem que ser estudado. Tem um caso que tem que ser estudado profundamente. Não é tão ligeiro, a nossa análise sempre tem que ser muito profunda em relação ao Salvador, diferente antes de qualquer coisa. Então, a situação econômica de El Salvador é muito difícil sempre, porque é um país que não exporta nada, é um país que recebe dinheiro dos migrantes, é disso que eles vivem, das transferências, eles vivem da força de trabalho da sua população que migrou legal e ilegalmente para outros países. Então, você tem uma suscetibilidade em El Salvador às pressões dos Estados Unidos. Ele se aproximou da China, ele rompeu relações com Taiwan, porque ele precisa de apoio de grandes potências que utilizam El Salvador como um cantinho de disputa ideológica entre Estados Unidos e entre China nesse momento. Tem um investimento muito forte na América Central para tentar manter, de alguma forma, uma relação com uma bandeira, né, que é um bastião de defesa ou do ultraliberalismo ou do socialismo chinês. Então, eu quero caminhar para isso, né, dizer que a situação sempre vai ser muito precária. É uma bomba de tempo. O Najib não vai viver para sempre, não vai conseguir governar para sempre. Esses abusos de direitos humanos geram também um trauma e uma força na população de querer reagir a isso, apesar de que neste momento, supostamente, você tenha bons resultados em relação a isso. A economia melhorou um pouco, você tem uma diminuição da violência, mas esse sentido de opressão política, comunicacional que vive internamente o país, vai desatar, infelizmente, uma onda de violência a qualquer momento. A verdade é essa. Então, economicamente, El Salvador não está crescendo o suficiente para gerar oportunidades para essas juventudes que crescem e que vêm, infelizmente, nesses grupos criminais, muitas vezes a única opção para poder levar comida em casa, porque, na verdade, no fim das contas, é isso. Ninguém vai passar férias em Nova York, né? Esses meninos que entram para a violência, o que eles fazem é levar comida para casa. É isso que eles fazem. Perfeito. Bem, o Amaury disse que é complexa a situação em El Salvador e é por isso que a gente decidiu trazer o tema aqui para o estrangeiro, para justamente colocar o bode na sala e provavelmente vai voltar, né? E provavelmente tem que voltar, né, Durão? Porque é isso, tá sempre aqui na boca da imprensa brasileira, dos eleitores, principalmente da extrema-direita brasileira, como um exemplo e tal. E a complexidade que o Amaury falou, que nada é tudo tão simples, preto ou branco, 8 ou 80, né? É interessante, a gente vai aprofundar, né, nos próximos reportagens, nos próximos tempos. Estamos aqui para isso, para aprofundar esses temas e sempre denunciar o que preciso for. E estamos aqui para outra coisa também, né, Lucas? E claro, porque a gente tem um compromisso semanal com os níveis de serotonina do ouvinte, certo? Né? Então, nem tudo é mão de ferro, nem tudo nem todo mundo é de ferro, então bora lá brincar do nosso quadro Terra Plana. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Muito que bem, chegamos aqui para o segundo bloco, Terra Plana. Para você que está chegando aqui de primeira viagem no estrangeiro, não sabe como funciona, é muito simples. Cada um de nós vai trazer a notícia mais terraplanista, mais bizarra que pintou na semana. Eu vou trazer uma, o Durão outra, o Lourenço lá de Caracas vai trazer outra. Quem decide, quem merece o troféu, nosso querido convidado de hoje, Amaury Chamorro, estamos em suas mãos. Lourenço Santiago, o que você traz pra gente de mais absurdo na semana? O Bukele costuma ser a nossa pauta, né? O Milei também, mas dessa vez a minha pauta vai lá para a Suécia. O primeiro-ministro Ulf Kristersson admitiu na semana passada que usa o ChatGPT para se consultar
sobre algumas decisões políticas, né? Para ter uma segunda opinião sobre sobre as suas decisões políticas. E aí eu fiquei pensando, caramba, será que tá faltando assessor lá na Suécia? Tá faltando ministro? Tá faltando secretário para ajudar ele ali nas decisões? Me pareceu muito terraplanista isso, porque não é possível. Ele tá lançando aí a tendência do quem nunca, né? Ele praticamente falou isso depois para se justificar, né? Quem nunca teve um problema ali precisou se consultar com o ChatGPT para o que fazer, né? Porque afinal de Só que contas, nesse caso é a gestão de... afinal de contas, GPT significa governa pra ti, não é isso? Não, talvez não. Diga lá, Durão, o que você traz pra gente? mas Eu vou voltar com o fetiche republicano por prisões indignas. O governo americano, o governo do Donald Trump, o regime do Donald Trump, criou uma prisão chamada Alcatraz Alligator. Que é, Alcatraz é uma referência àquela prisão famosa que tinha em São Francisco. Essa fica na Flórida, fica no meio dos pântanos da Flórida, cercada por crocodilos e... Que vem a ser alligator em inglês. Alligators em inglês. Claro. Cobras piton, infestações incríveis de mosquitos, tudo para tornar pior a vida dos detidos lá, que por sinal são imigrantes, como esses que são mandados para El Salvador. Tem outro centro também na Flórida para tornar a vida dos imigrantes que são pegos ilegalmente nos Estados Unidos o pior possível. Assim, mas a parte terraplana é que o Partido Republicano está vendendo camisetas disso. Camisetas explorando essa crueldade e tá movimentando o comércio. Eles aproveitam para ganhar uns trocos também, explorando o pior que existe no ser humano. Para tirar uma graninha, né? Porque afinal de contas a distopia fascista também pode ser lucrativa, né? Tem que se sustentar, né? Exatamente. Tem que pagar as contas. E você? Muito bem, eu venho para território nacional homenagear aí nossos queridos deputados bolsonaristas que ontem, terça-feira, ocuparam a mesa diretora da Câmara dos Deputados para fazer aí o melhor estilo flash mob, aí, voltando aos anos de 2012, 2013, e fizeram um protesto ali, uma intervenção meio performance, e se censuraram ali com fitas crepe nas bocas, nos olhos, um protesto contra a suposta censura do ministro Alexandre de Moraes ao ex-presidente Jair Bolsonaro, com suas medidas cautelares e sua prisão domiciliar. Que fofos. E agora a gente está vendo aí os créditos do Feliciano. portal UOL com os deputados com esparadrapo ou fita crepe. E eu tava mais achando que era fita crepe isso aí, porque esparadrapo geralmente parecia é que mais tinha um caro, algodão né? na boca, né? Um barbudo ali. Ah, gente, na moral, isso aí... Uma banana. Agora eu não entendi porque um deles tampou inclusive os olhos. Talvez ele errou, né? Talvez ele errou Não é o tão lugar, fácil né? Ou ele tampar não a boca. queria ver o que estava acontecendo, né? Ele achou tão... Mas enfim, a mesma galera que levou a bandeira do Trump esses tempos pro Senado pra tumultuar ali, agora tá calando a própria boca com esparadrapo ou fita crepe. Que continue assim. Amaury, quero aproveitar para te agradecer. Muito obrigado por estar aqui presente no estrangeiro com a gente hoje. Quero dizer que para voltar sempre, que a gente sempre vai contar contigo por aqui. E para quem vai ser o voto aí no Terra Plana de hoje? Olha, meu voto vai, com o contexto do Terra Plana, para quem pede ditadura militar, golpe de Estado e denuncia censura. É incrível. E dentro do Congresso, que é uma instituição que não existe numa ditadura. Que é a Casa do Povo, então, né? É a Casa do Povo, né? O lugar onde se legisla o país, que no momento de golpe de Estado é a primeira coisa que você fecha, e você ir lá, que apoia o golpe de Estado, tentou um golpe de Estado, e você colocar um esparadrapo falando que você está sendo censurado, é incrível. Então, meu voto vai para esse, porque o ChatGPT, quem nunca, realmente, eu acho que é bizarro você assumir isso publicamente, né? Porque, inclusive, deve ter algum tema legal aí, como que você vai googlar para tomar uma decisão de governo. É complicado. Agora, a questão da prisão no meio do pântano também é algo previsível para um quase psicopata como o Trump. Não, de fato, muito chocante a performance dos caras. E, Rodrigo Durão, quero dizer que eu ganhei, cara. Por enquanto, né? Eu o ganhei. jogo termina quando ele acaba. Eu ganhei aí o meu último programa antes das férias. Queria dizer aos ouvintes que nos próximos 3 episódios não estarei aqui, porque estarei tirando umas boas férias. Mas aí, ó, tô terminando pelo menos um pontinho atrás de você e prometo voltar aí com... Não vejo ninguém na minha frente. Segue o líder, né, Durão? Pois é. Lorenzo, obrigado, companheiro. Um abraço pra você.
Um abraço, Lucas, um abraço, Durão. Essa tava na cara que você ia ganhar, o Lucas, não tinha como. Literalmente na cara, né? Aqui, então... Tava na cara, exato. Um grande abraço a Mauri, Durão, Lucas e a todo mundo que acompanhou mais esse episódio do Estrangeiro. Rodrigo Durão, muitíssimo Uma obrigado honra por mais uma... aqui com você. Por mais uma parceria aqui de bancada. Te vejo daqui 3 semanas. Boas férias pra você, aproveita bastante. A gente volta ao embate em setembro. O Rodrigo Chagas vai estar aqui me substituindo nos próximos episódios. Vai estar aqui honrosamente fazendo as vezes. E quero dizer pra gente Monopólio dos Rodrigos. É isso aí, vai ser... O Estrangeiro vai ser os Rodrigos a partir da semana que vem. E dizer pra gente, pra todos os ouvintes, que quem faz o Estrangeiro somos nós, Lucas Stanislau e Rodrigo Durão. Apresentação e roteiro. Direção e produção da Camila Salmásio. Edição e sonorização do Fábio Balbini. E lá no Switcher tá o Guilherme Kobayashi. A identidade visual é do Rafael Canoba. E no Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é da Monize Ravena. A coordenação de redes sociais é da Rafa Curi. E a direção executiva é da Nina Fidelis. Querido ouvinte, muitíssimo obrigado e até setembro. Tchau, tchau.